Olá, quero falar hoje das nossas decepções, as repetidas decepções, uma atrás da outra, mas sempre com a mesma pessoa. O que isso significa? Segundo o André Barbosa, psicólogo, ele colocou nessa frase: quando nos decepcionamos repetidamente com a mesma pessoa, a culpa não é mais dela. Então entender por que você continua presente, por que você continua se espantando com o que a pessoa faz, diz muito a seu respeito, do que você está precisando, do que você está procurando, da sua carência aí nessa história. Vamos discorrer um pouquinho hoje sobre isso. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, tenho esse canal para falar de temas da psicologia, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, as coisas que a gente faz que não está dando certo, as coisas que a gente sente que deixa tudo muito confuso e a gente não se entende, e que o psicólogo pode intervir, pode trabalhar contigo numa psicoterapia e tentar alinhar isso tudo aí para você viver melhor. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe bacana, o link está aqui, ou então você pode pegar informações aqui pelo WhatsApp. Então vamos lá. Vamos pensar nessa história da pessoa que insiste em continuar dando chance de novo e mais uma vez para aquela pessoa que já provou que não está com vontade nenhuma de ser diferente. Pode até ser que ela fale, às vezes a pessoa tem palavras bonitas, às vezes ela chega, ela se coloca, faz um discurso bacana, que dá uma empolgada, dá uma animada, mas o comportamento dela, a atitude dela é totalmente diferente do que ela fala, Fala umas coisas muito bacanas, mas na hora de fazer tá lá dando mancada de novo. E aí? Entrar nessa, ficar nessa história, ficar nessa expectativa com relação a esse tipo de pessoa é se colocar aí à mercê de muita frustração, de muito sofrimento, E interessante é que normalmente a primeira decepção costuma ser um baque maior, para algumas pessoas, daquele impacto, falando, nossa, como é que essa pessoa teve coragem de fazer isso, ou por que ela fez isso, ou eu não mereço que faça isso comigo, da onde que ela tirou a ideia de que poderia fazer um negócio desse. Mas tem algumas pessoas que o baque é sempre o mesmo, não é só o primeiro baque que é forte, ela continua o tempo todo se espantando com a pessoa. Eu chamo isso de um otimismo disfuncional, é aquela pessoa que está sempre acreditando de que as coisas serão legais, de que as coisas vão... Ela não aprende com o que aconteceu de ruim, ela não aprende pelo menos a esperar a continuação daquilo, que normalmente é o mais provável, nem como colocar como possibilidade. A pessoa ela acha que não vai se repetir. A pessoa deu mancada, mas foi dessa vez, não vai acontecer de novo. Quando vai ver, a pessoa está fazendo de novo. Não, é porque ela estava com problemas nesse dia. Ela fica dando desculpa para o outro que nem pediu desculpa. Então esse otimismo disfuncional costuma trazer muito sofrimento. É interessante a gente colocar numa mesma frase a palavra otimismo com sofrimento, que parece que é o contrário, A pessoa otimista está sempre de bem, mas tem esse tipo de otimismo que eu chamo de otimismo disfuncional, que é aquele otimismo que não te prepara para o que está acontecendo, porque pode continuar acontecendo. É o otimismo que te deixa sempre leve e espantando com o que continua acontecendo, sendo que você já teve um histórico aí, Então, como é que eu entendo essa situação? Que depois da primeira mancada que a pessoa te dá, você tem material suficiente para duas possibilidades. Uma, não se manter mais por perto para que essa pessoa não te prejudique mais. Ela deu uma mancada, você já viu como ela é, já viu do que ela é capaz de fazer, fala, não quero ficar aqui no pedaço não vou me dispor, não vou facilitar para que essa pessoa faça isso. E a outra opção é você saber como é o estilo, vai que você não consegue sair fora dessa situação, vai que é uma pessoa com quem obrigatoriamente você tem que conviver, vai que é um parente, vai que é uma pessoa da empresa e não vale a pena você sair do emprego também por causa de alguma eventual coisa do outro, Vai ver que te incomoda, mas não te incomoda tanto assim, Então tudo a gente coloca na balança para ver se é o caso de você sair do trabalho, sair do clube, sair da igreja, sair daquele ambiente da turma, enfim, daquele ambiente que você frequenta por causa de uma pessoa, às vezes não, mas ela dando a primeira mancada, você já fica na
fica esperto, né? Já fica na expectativa. Aí você não se espanta mais com a segunda mancada. Você fala, já sei, né? Já conheço, já sei como é que é. Você não fica com aquela, nossa, o que essa pessoa fez? Por que ela fez isso? Você já fica, eu já sei, né? É assim, já observei da primeira vez. Não fica naquele otimismo disfuncional de falar assim, nossa, não esperava que fizesse de novo, não esperava que fizesse pela segunda vez, não esperava que fizesse pela quinta vez, não esperava que fizesse pela 20ª vez, né? E tem gente que está sempre se espantando com a pessoa fazendo a mesma coisa. E então ela teve material suficiente, e isso também diz muito da pessoa. Por que você precisa ficar dando chance para quem já mostrou que não merece essa chance, né? Entender tudo isso são as pessoas que querem manter o relacionamento com a outra pessoa a qualquer custo, né? Independente do que ela estiver fazendo, independente do que ela estiver aprontando. Só que a pessoa está se relacionando sozinha e ela não percebe. Ela está achando, ela acredita que é um relacionamento ali de dois, mas ela está sozinha nessa história aí e não percebe. E nesse mesmo contexto tem uma frase do psicólogo Clenderson que eu acho que também encaixa muito nisso tudo. Ele falou assim, você não precisa de alguém que não quer estar com você. E essa palavra precisa, eu acho que ela se encaixou tão bem, porque muitas pessoas têm essa sensação, não, eu preciso estar com aquela pessoa, só que ela não quer estar com você. Ela já deixou claro, ela dá mancada, ela, né, então por que você considera essa pessoa necessária? Isso diz de você, né, das suas fragilidades, do que você vem carregando na sua história, do que você colocou essa pessoa como símbolo. Às vezes é isso. Você acha que você considera essa pessoa necessária na sua vida, sendo que ela já deixou claro que ela não quer estar na sua vida, porque ela está simbolizando alguma coisa do teu histórico, do que você já viveu, muito forte, e você está dando essa importância para essa pessoa, só que nem é dela, é a tua história que está sendo simbolizada e colocada ali, né? E normalmente os relacionamentos se estendem aí por muito mais tempo do que seria saudável, porque às vezes a pessoa, ela dá mancada, ela te decepciona, mas de vez em quando aparece uma migalha, aparece uma palavra mais bacana, aparece, né, um jeito, um momento mais carinhoso, uma recepção calorosa, né, que você liga, você aparece, nossa, você é aqui, daí você fala, nossa, olha, eu sou importante para essa pessoa, você acredita nisso. Só que muitas vezes aquilo ou é uma interpretação dela, ela faz aquilo por rotina, faz sem sentimento, ou às vezes ela naquele momento estava precisando de você, então ali te recebeu, você estava ali cobrindo o buraquinho da vida dela, ou, né, ou era só uma migalha mesmo, né? Ou às vezes um papo mais longo, às vezes não é nada, às vezes um papo mais longo, uma coisa que ela teria com qualquer pessoa, mas você acha que você está sendo especial na vida dessa pessoa e não está, né? É uma migalha que você acha, não, essa pessoa, olha, ela está pronta para um relacionamento, ela me quer, eu sou importante na vida dela, só que não, né? Não é isso que está acontecendo, você que está vendo uma situação que não está acontecendo. E é o que eu sempre digo, uma pessoa vê alguma coisa de muito boa ou de muito ruim onde não existe, né? Vai depender de quem quer ver. A pessoa que quer ver alguma coisa muito boa, ela vai ver. A pessoa que quer ver uma coisa muito ruim, ela vai ver, mesmo que nada disso esteja acontecendo. A expectativa dela, muitas vezes, concretiza, faz ela concretizar na frente dela uma realidade que não está se sustentando, mas pela necessidade dela, pelo tanto que ela quer que aquilo funcione, que aquilo aconteça, e mesmo sendo uma coisa ruim, eu estou aqui falando toda das decepções que a gente tem por conta da gente botar uma fé muito grande na pessoa e de repente ela aparece com outra mancada e você se decepciona. Mas às vezes é um pensamento negativo com relação a outra pessoa. Às vezes ela não merece e você já tem essa predisposição, você já tem um conteúdo interno que está todo voltado para aquilo e também está vendo uma coisa negativa onde não acontece, onde não existe. Mas enfim, não é o foco hoje. O foco hoje são as pessoas que se decepcionam repetidamente com outra pessoa e está na hora de parar e pensar
se a culpa não é dela, né? Se é você que de repente percebe que está acontecendo contigo, se a culpa não é tua, se você está se decepcionando com alguém repetidamente, se decepcionou mês passado, semana passada, e lá tá a pessoa de novo fazendo alguma coisa que você se decepciona com ela de novo, é o caso de você pensar, por que você está aí ainda? Por que você se mantém nesse local, né, nesse lugar? Às vezes um lugar emocional, às vezes um lugar físico, né? Por que você continua se espantando? Por que você não aprendeu ainda a respeito dessa pessoa com tanta informação que ela te deu a respeito dela? Às vezes são as suas carências, suas necessidades de ter alguma coisa na tua vida que você precisa muito, que você criou dentro de você e você projeta numa pessoa que não tem, né? Mas é você que está projetando nela. Então, entender as suas carências e trabalhar a sua autoestima para você lidar com o mundo mais real, com o mundo do jeito que ele é, né, de entender de que aqui não é para mim, né? Essa pessoa já me decepcionou algumas vezes, né? O certo seria a pessoa decepcionar a gente uma vez só, né? Depois dessa, como aquele ditado, né? Me engana uma vez, a vergonha é sua, me engana duas, a vergonha é minha. Porque você já teve material, já tinha informação. E lidar, claro, eu estou sendo muito rude não, muito exigente de falar uma vez só basta, você já sabe, aprenda com uma única vez que a pessoa apronta contigo. Às vezes a gente precisa de um pouco mais, vai de cada um, tem o seu ritmo. Mas tem aquele momento que você tem que falar, não, chega. Né? Já fiz o suficiente, daqui para frente eu vou trabalhar o meu amor próprio, daqui para frente eu vou me colocar e vou fazer o que é melhor para mim, né? Se a outra pessoa quiser continuar dando uma gata, que procure que ela que vá se entender com os problemas dela, de por que ela faz isso com os outros, de por que ela tem essa necessidade de magoar as pessoas repetidamente. Isso é questão dela, você não é psicólogo dela, você não é pai, né? Às vezes é pai e mãe, é o caso de você. Mas enfim, eu tô falando dessas pessoas aí do dia a dia da gente. Então pensa nisso, né? O quanto que não é importante você olhar para você mesmo e pensar o que você está permitindo que continue acontecendo repetidamente na sua vida. Vamos elaborar um pouquinho isso e, como eu sempre fecho todos os vídeos, se percebeu que está difícil sozinho, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. E obrigada por me ouvir. Só fechando, dá o like no vídeo, ajuda o canal, né? Às vezes a pessoa, nos comentários eu leio muito isso, as pessoas que falam, nossa, eu queria tanto colaborar, eu queria tanto, né, incentivar o canal, pena que eu não posso. Você se inscrevendo e dando like já é uma ajuda assim maravilhosa, assistindo até o fim, pegando a ideia completa, que eu sempre faço um texto com um roteirinho para ter um desenvolvimento aqui do raciocínio e do pensamento. Então, chegando até o fim, normalmente você chega na conclusão aqui do raciocínio e dá o like que ajuda o canal bastante. Obrigada.